Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Poços Agora, edição especial de sábado, e todo sábado o nosso programa tem entrevista e hoje a gente recebe pela primeira vez aqui nos estúdios do Poços Agora a Andréia Marcondes de Assis. Ela já é conhecida principalmente aqui no meio da imprensa, pelos profissionais. Eu mesma já entrevistei a Andréia em várias oportunidades, quando estava à frente da APAE, que trabalhou lá por 18 anos, né, Andréia? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeira entrevista de muitas, espero. Tomara, né? Porque sempre a oportunidade em poder falar do trabalho, né, da terapia ocupacional, o trabalho relacionado às crianças com atraso no desenvolvimento, falar um pouco sobre a inclusão, é sempre muito marcante para todos. Então, eu que agradeço estar aqui com você, Lud. Bom, vamos começar falando de terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional é tão importante dentro de uma equipe multidisciplinar, principalmente dentro das ONGs, entidades, instituições aqui em Poços de Caldas e em todo o Brasil, né? E a terapia ocupacional, Lud, ela vem ganhando esse espaço. Então, eu vejo também um mérito muito grande dos terapeutas ocupacionais que hoje estão atuando, né? Não só em Poços, mas no Brasil e fora do Brasil. É uma profissão que vem crescendo, vem sendo marcada por grandes conquistas. Então, ter um terapeuta ocupacional na equipe multidisciplinar é poder olhar para esse sujeito como completo, né? Como transformação, como ganho de habilidades de autonomia, de atividades de vida diária, atividades que esse sujeito consegue realizar dentro da sua casa, na escola, na comunidade. Então, a gente fala muito isso, o TO, né, como ele é carinhosamente chamado, é ele que dá função, é ele que dá vida, é ele que coloca no dia a dia a naturalidade do fazer. Então, por isso ele está crescendo tanto, está vivendo tanto esse momento de transformação numa sociedade que o que mais precisa é de autonomia e de independência desse sujeito. E o que faz, na prática, um terapeuta ocupacional? O pessoal de casa entender, porque assim, aqui a gente traz os profissionais justamente para isso, para a sociedade conhecer, porque tem muitas profissões belíssimas que desenvolvem trabalhos importantes, relevantes, mas que ficam no anonimato, como era o seu caso lá na PAI. Sim. Eu que estou lá na DEFIP também acompanho diariamente o trabalho de todos os profissionais e também aprofundei um pouco mais nos terapeutas ocupacionais e um trabalho belíssimo. Então gostaria que você passasse para o pessoal de casa. Que delícia, Lud, ouvir isso, porque acho que é importante a gente começar falando que terapia ocupacional, ela exige uma formação universitária, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e falam, você fez um curso técnico, você fez uma especialização, é uma especialização da fisioterapia, da psicologia? Não, né? Nós somos... É uma profissão específica. Específica. Nós somos formadas, né, em nível universitário, em nível superior, em terapia ocupacional. Então, como qualquer profissão da saúde, nós temos também as especializações. Eu acho que aqui cabe contar que um terapeuta ocupacional, ele pode tanto se dedicar à área física, como ele pode se dedicar à área de saúde mental, né? Ele pode se dedicar à saúde do trabalhador, ele pode se dedicar em neuropediatria, que é o meu caso, que, né, todas as minhas especializações estão voltadas para o desenvolvimento infantil e para a terapia escolar, né, que são as minhas formações, mas além de ser uma formação universitária, uma formação do ensino superior, nós podemos escolher uma especialização, uma residência que mais nos cabe, que mais nos agrada e aquilo que realmente eu tenho habilidade para fazer. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso. Há um bom tempo atrás, nós vivíamos o mito que a terapia ocupacional era aquela que ocupava através de crochê, através de dominó, através de atividades que não tinham significância. Que não era significativa, acho que melhor dizendo, para as pessoas. E hoje a TO, a terapia ocupacional, ela exige uma formação desse profissional que vá além dessas atividades. Nós utilizamos sim as atividades como recursos terapêuticos, mas elas não denotam sem um raciocínio clínico, sem um envolvimento com uma equipe multidisciplinar, sem a escuta de uma família, sempre sem uma anamnese bem feita,
sem um olhar de protocolos avaliativos. Então, assim, ela é toda uma estratégia, ela é todo um pensamento dentro de saúde, um trabalho dentro de educação. específico e, além disso, um olhar humanizado. Humanizado. TO é vida, TO é movimento, TO é função, TO é naturalidade, TO é você olhar para uma criança e entender que ela vive bem dentro daquela comunidade, né? Que ela está incluída dentro de uma escola. Então, o terapeuta ocupacional escolar, ele vai olhar para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, para esse idoso, né? Que é uma área muito grande também, e entender quais são as barreiras que hoje travam o desenvolvimento desse sujeito, e a TO tem a função de eliminar barreiras. Ela tem a função de desconstruir aquilo que vem segurando o desenvolvimento desse sujeito, desse ser humano. Então, o nosso olhar é muito no dia a dia. Nova, Andréia? Não é uma profissão nova, Lúdia. Ela surgiu pós-guerra. Então, que nós tivemos muitas pessoas que perderam a sua autonomia, a sua independência, ela surge, né? A gente tem um nome muito famoso, Anísio da Silveira, que traz dentro da psiquiatria o recurso terapêutico da arte como transformação interna desse sujeito. Nós temos grandes terapeutas ocupacionais que trabalham com flexibilizações dentro das escolas para que essa criança consiga ter acesso ao currículo escolar, acesso aos movimentos que existem dentro da escola. Então, assim, eu vejo que hoje a terapia ocupacional ela vem se tornando clara para todos, né? Era diferente quando, em 94, eu falei para minha família que eu ia fazer terapia ocupacional. Você vai fazer o quê? Né? É fisioterapia? Você falou errado? Eu falo, é pouco divulgado. Isso. Mas existe bastante. Eu acho que quem conhece e quem trabalha junto com um terapeuta ocupacional entende a beleza. Os nossos heróis e a grandeza. Anônimos. Que bom. Andréia, ficou ali tô falando da APAE, por 18 anos. Você desenvolveu um trabalho belíssimo ali. Você está dizendo que está dentro do seu coração também. Não tem jeito de desvincular uma coisa da outra, né? Mas hoje você já também está com a sua autonomia. Você abriu uma clínica, um espaço específico. Vamos falar um pouquinho. Ludi, eu trabalhei dentro da APAE 18 anos. Eu brinco porque eu volto lá e eu olho para as pessoas e é dali toda a minha formação, né? Então, eu fiz faculdade, eu formei em 97, né, pela PUC Campinas, mas toda semana eu levava um currículo e falava para a Gláucia, me deixa estar aqui dentro. Até que teve um dia que ela falou, não traga mais currículo, eu já tenho seu currículo, então um dia que tiver uma oportunidade você entra. E foi essa porta que se abriu e que hoje me transformou em quem eu sou, né? Então eu sou a Andréia, tenho 24 anos de formada, sou terapeuta ocupacional, neuropediátrica e escolar, que tive 18 anos de vivência. Então, dentro de uma instituição, onde você vê isso, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a acolher famílias, você aprende a trabalhar com crianças de 0 a idoso, né, de 80, 90 anos. Então, é uma formação que todos os profissionais deveriam ter. É um trabalho tão bonito, né, deveriam passar. Ele te torna humano, ele te torna sujeito, como aquelas pessoas que estão ali. E faz a gente ter mais empatia com as pessoas, né? Nos colocar no lugar das outras pessoas e sentir a dor das outras pessoas, que eu acho que é o mais importante, a gente entender a dor e ajudar de alguma forma, porque problemas todo mundo tem. Só que às vezes a gente olha o problema da gente, acha que o da gente é o maior. Quando a gente olha para o indivíduo que está precisando de um atendimento, você fala, nossa, o problema não é nada. Não é nada. E entendermos que a riqueza da valorização está no grupo, né? Ninguém faz nada sozinho. E não tem como. E essa ideia, eu acho que essa minha formação que eu tive, né, muitos anos na APAE, eu não fui sozinha, né? Então tem eu, Andréia, terapeuta ocupacional, mas eu tenho a Juliana Diniz, fonoaudióloga, e eu tenho a Thalita Pellegrinelli, que é a nossa psicóloga do Espaço Ampliar. Então, o Ampliar, ele vem com essa proposta, com esse nome de ampliar oportunidades para as crianças, para os adolescentes
de Poços de Caldas e região, Lúdia. Hoje a gente tem um grande número de crianças da região, né? A gente tem convênios com as prefeituras do nosso, né, da nossa regional, para que a gente realmente consiga levar essa oportunidade de uma clínica escola, de olhar para essa criança e para esse adolescente como um sujeito em potencial. Então, para nós, sempre nas nossas devolutivas, no acolhimento da família, a gente conta para elas o seguinte: quem é o seu filho? O que seu filho traz? Qual é o seu desejo de pai e mãe que mora dentro do seu coração? A gente entende que a deficiência, muitas vezes, ela impede algo. Mas nós estamos aqui. Mas a própria família, às vezes, né? Ela não quer, às vezes ela não tem um entendimento daquele quadro clínico do filho. E aí vocês entram para isso, né? Para mostrar que há perspectiva, que há esperança, que possível. Que há possibilidades através de tratamentos, porque a família ela já chega ali carregada com um monte de dor, né? De dores, medos, né? De não saber como enfrentar tudo aquilo. E vocês vêm daquela forma mais natural possível, porque é isso que vocês fazem, é isso que a gente está aqui para fazer, né? Estamos falando, mas a gente faz isso na prática. E Lúdia, às vezes os pais ligam e falam: olha, Andréia, hoje eu não vou levar a minha filha porque ela está muito agressiva, ela está batendo muito. E aí a gente olha e fala: é aqui que você tem que trazer. Agora, é nesse momento. Agora, é neste momento. Não é quando está calminha, não é? Porque senão não tem razão dos terapeutas existirem. Os terapeutas, eles escolheram ser terapeutas. Eu poderia ter escolhido trabalhar dentro do hospital com reabilitação de mão, mas não. Eu escolhi trabalhar com crianças, com adolescentes, com famílias que possuem um diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, de deficiência intelectual, de transtorno do desenvolvimento, de dificuldade de aprendizagem, de atraso do desenvolvimento. Nós escolhemos. Então, acho que os pais precisam olhar para esses profissionais. Entender que vocês estão preparados para isso. E que a gente gosta do que a gente faz, Lud. Então, assim, é tão satisfatório, é tão gratificante você receber uma criança que você entende o que é barreira de aprendizagem e, através do seu trabalho, tornar mais leve a vida. Mais leve o dia a dia. Não é? Ter sorrisos. Uma criança que chega para nós com autismo, com 1 ano e meio, a maior queixa dessa mãe é: ele não sorri para mim, ele não me chama de mãe, eu nunca ouvi a voz do meu filho, desse bebê que eu estou te trazendo. Então, os vídeos chegam para nós todos os dias com a mãe nos mostrando: escuta o que ele falou. Né? Então, assim, olha o que ele conseguiu, olha o que ele já está fazendo. Que sucesso, que avanço. Olha, isso é depois bacana, do intervalo, Lud. nós vamos falar sobre o diagnóstico também, que é muito importante. Porque tem crianças que nascem já com algum tipo, porque assim, lá dentro, lá na DEFIP, eu descobri também que autismo tem vários tipos e etapas, e a gente não sabe, né? Perfeito. A gente é leiga no assunto, eu acho importantíssimo para você falar de sinais que eles vão dando também. É depois do intervalo, não saia daí. Por um momento você fala: eu também queria viver aqui, eu também queria morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares, né, que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vi em Caldas lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas têm algo que é difícil se encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou.
Estamos de volta com o programa Postos, agora notícia em cima da hora, edição especial de sábado. E hoje a gente recebe a terapeuta ocupacional, que tem mais de 20 anos de carreira, Andréia, que trabalhou durante muito tempo na PAI e agora ela está com a sua própria clínica, atendendo os pacientes. Como eu havia falado no primeiro bloco sobre o diagnóstico, né, das crianças que nascem com autismo. E às vezes, muitas vezes, o pediatra que acompanha a criança, eu não sei se é falta de conhecimento, me perdoem se eu estou falando alguma besteira, mas assim, o que a gente observa, que eles vão deixando, porque eles falam assim, cada criança tem uma característica diferente para desenvolver, né? Demora mais para falar, uns demoram mais para andar, mas na realidade não é assim, né, André? As crianças de hoje em dia, elas estão cada vez mais, e só falta nascer falando, né? Então, quando há, assim, uma... Como é que a gente pode dizer? Um atraso, isso, né? Na fala, no andar. E assim, no comportamento também, tá dando sinais. Tipo assim, né? Tem que levar em outro especialista, tem que buscar ajuda, tem que ler, saber, entender um pouco mais, porque as famílias, muitas vezes, elas não estão atentas a isso. E, Ludi, assim, intuição de mãe, olhar de mãe, não falha, não erra. Então, assim, a gente recebe muito lá no espaço crianças, né, com 2 anos, que a mãe, quando chega, ela fala, olha, eu falava isso para o pediatra, eu falava isso para os profissionais que acompanhavam o meu filho. Ela não sabe nomear, mas ela sabe que tem alguma coisa errada com o de filho. diferente no desenvolvimento do filho, ainda mais se é uma família que já tem um filho mais velho, Lud, então isso também conta muito, ou que convive com primos, com sobrinhos, eu vou dizer assim. O que a gente vê, existe uma legislação que assegura a área médica a preencher protocolos de atraso do desenvolvimento, principalmente do que a gente chama de rastreio do TEA, do transtorno do espectro do autismo. Porém, isso não é feito. Então, a ideia de que cada criança tem seu tempo, que a família tem que esperar, que um dia essa criança ela vai conseguir se desenvolver, nós não podemos negar marcos do desenvolvimento. Então, sabemos que tem um estudo belíssimo, isso é ciência, por trás do desenvolvimento infantil. Então, você tem marcos do desenvolvimento. Então, você sabe que uma criança, ela tem um intervalo para adquirir as habilidades do desenvolvimento, porém, eles existem. Então, uma criança que a partir de 1 ano de idade, por exemplo, é uma criança que não solta os sons, uma criança que não tem intenção comunicativa através desse olhar de qualidade, uma criança que não responde ao sorriso social, uma criança que não faz o tchau, não manda o beijo, é uma criança que a gente olha para essa criança e tenta entender o porquê que esse desenvolvimento não chegou. Então, não basta levar a qualquer terapeuta, não basta levar a qualquer médico. Existe uma especialização em desenvolvimento infantil. Existem caminhos, né? Existem caminhos para e olhares específicos, Lud. E ter uma qualidade de vida melhor, né? Para que ele tenha uma qualidade de vida. E assim, uma coisa que me chama muita atenção, a maioria das pessoas com autismo são muito inteligentes. A gente tem um número, hoje dentro a gente chama de diagnóstico guarda-chuva, então isso também acho que mudou muito. Os pais questionam demais, por que hoje a gente tem um grande número de crianças com TEA e antigamente isso não existia. A gente teve uma mudança na forma de fazer o diagnóstico, dos existia, critérios. Né, André? Existia que passava despercebido. Perfeito. Não é? E a gente só conseguia diagnosticar, Lud, os graves. Então, hoje, quando você fala para uma família, olha, o seu filho apresenta sinais sugestivos do TEA, a mãe fala, mas espera aí, ele não fica balançando o corpo, ele não se bate. A fisionomia também, né? Porque tem muita gente que alia também a fisionomia, né? E uma fala que eu tenho também das famílias, é o seguinte, mas ele não pode ser autista porque ele é muito inteligente. Né? Então, o que a gente sempre explica, o autismo não está associado à deficiência intelectual.
Então, e nem aparência. Nem a aparência, nem a esse comportamento agressivo de bater, de ficar isolado no cantinho. Então, assim, hoje esse diagnóstico que a gente traz depois do DSM-5, ele entra com uma características que a gente chama de DIAD, que vai pegar interação social, muito comunicação amplo, né? Funcional. Muito amplo, mas diagnóstico precoce salva desenvolvimento, Lúdia. E então, como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce? O mais importante, essa família precisa entender esses sinais dessa criança. Ao primeiro sinal de atraso, de não aquisição daquela habilidade, pode ser tanto física, quanto você falou, por exemplo, não andou, não sustentou o pescoço, né? Não é uma criança que quanto social. O olhar também. O olhar dessa criança, responder ao nome. Então, isso são características que hoje MChat, ATA, CARS, Proteia, tudo nos leva para esse raciocínio clínico. Então, uma criança que não imita, uma criança que não responde ao sorriso social, uma criança que não responde ao ser chamado pelo nome. E aí a gente tem uma idade específica ou não? Não, Lúdia, a gente começa... A família meio que vai deixando, né, a criança se desenvolver naturalmente. Mas quando ela não vai dando sinais... Aí já é um sinal de alerta. Lúdia, pode levar. A gente recebe no Espaço Ampliar hoje para avaliação de equipe crianças a partir de 1 ano. Então, nós também vivemos um mito que não se fecha diagnóstico de TEA antes dos 3 anos. Então, a gente trabalha muito com neurologistas, muito com psiquiatras. Por quê? Por mais que a gente não feche um diagnóstico de uma criança com 1 ano, ela precisa entrar em intervenção específica. E hoje o que nós acreditamos é na intervenção baseada na análise do comportamento, que é quando você consegue, através da especialidade dos profissionais, trazer para essa criança, através de ambientes naturais, o ganho de habilidades e o desenvolvimento dela. Então isso é fundamental, Lúdia. Não fique com a criança em casa, não tenha medo de enfrentar essa situação da avaliação, porque você pode salvar o desenvolvimento da sua criança em termos de atrasos do desenvolvimento e em termos de aquisições de habilidades. Então, leve para profissionais que estudam, né, que estão por dentro do desenvolvimento infantil. Gente, eu fico tão feliz quando eu trago profissionais como a Andréia aqui, que trazem tanto conhecimento para a gente, porque não é porque eu trabalho na imprensa, que eu estou aqui há bastante tempo, que eu não sei de nada. A gente desenvolve bem o trabalho da gente aqui. Eu tenho que perguntar, né? E você traz todo esse conhecimento, então a gente está aprendendo juntas. Agora eu vou perguntar uma coisa, se eu estiver errada, você me corrige, tá? Porque eu estou aprendendo, viu, gente? Porque eu estou entrando num universo que eu não conheço. E esse universo tem que ser quebrado mesmo, tem que ser explorado e a gente tem que levar cada vez mais informação para o pessoal de casa. Existem características de autismo? Eu descobri esses dias que tem um autismo mosaico, que eu não sabia. Existem outros? Assim, outros nomes? Lúdia, o que a ciência traz hoje, que eu acho que isso também é muito importante a gente ressaltar, né? Nenhum terapeuta, nenhum médico cria, né, situações, a gente está vendo isso também da Covid, tudo é baseado na ciência. Então, assim, o que nós temos de mais atual em termos do diagnóstico do TEA, né, do transtorno do espectro do autismo, é que nós trabalhamos dentro de níveis. Então, você tem um TEA nível 1, você tem um TEA nível 2, você tem um TEA nível 3. O mosaico, Lid, ele é muito voltado, ele é característico da criança com síndrome de Down, que hoje, a nova nomenclatura, T21, trissomia do 21. Então, dentro da trissomia de 21, o exame genético, ele te apresenta isso. Então, você não tem dúvida. A criança faz um exame genético, a mãe lê, o médico lê. Então, não tem dúvida. O TEA, que é o grande desafio, porque ele é através do raciocínio clínico e das experiências dos terapeutas e desse neuropediatra que vai atender. Então, dentro do TEA, não existe o exame. Não existe algo que você possa, através de uma ressonância... de fazer, né? Não. E ter um resultado. Não, Por né? isso... É um estudo, né? Ele é o raciocínio clínico desse profissional. Uma evolução, né, do comportamento juntamente com os profissionais. Isso né? mesmo. Muito mais difícil.
Isso mesmo. Andréia, vamos deixar o teu telefone, o telefone Sim. lá da clínica, para quem assistiu essa entrevista, que foi uma entrevista que você trouxe muito conhecimento. E eu estou aqui, estou aprendendo também, porque a gente, quando eu vou fazer uma matéria, eu vou entrevistar algum profissional que eu não entendo, eu fico como uma espectadora aqui, porque a gente precisa entender um pouquinho, né, conhecer. E eu fico assustada quando eu estou entrando no universo que eu não conheço. Eu fiquei muito feliz assim com a sua participação, você que trouxe mais informações para a gente e vai voltar com certeza em outras oportunidades para a gente falar mais sobre esse assunto. A gente precisa quebrar esse tabu, as famílias precisam entender e precisam ter esse entendimento, não é? Não só disso, de outras doenças também, né, Andréia? E de falar, Lúdia, eu acho que quanto mais a gente mídia fala, né? É isso. Então, assim, quanto mais se tornar natural poder falar de crianças com autismo, de crianças com síndrome de Down, né, de crianças com dislexia, transtornos de aprendizagem, transtorno do desenvolvimento, porque esse diagnóstico, esse rótulo, ele não pode substituir o sujeito. Ele não pode substituir esse filho, ele não pode substituir o aluno. Então, quando você chega numa escola e eu quero falar sobre a Andréia, eu não posso falar sobre a criança com síndrome de Down, eu tenho que falar sobre a Andréia, que tem a síndrome de Down, que tem a T21. Sobre o indivíduo, né? Sobre o indivíduo. Então, quero te agradecer por essa oportunidade. Eu que fico feliz de trazer sempre assuntos diferentes, né? Porque a gente está sempre trazendo coisas diferentes, assuntos diferentes que tem tudo a ver com a nossa sociedade. E a gente está fazendo isso aqui, o que é? É inclusão, é incluir essas pessoas na sociedade. Sim. E trazer o potencial de cada uma. E valorizar isso. E aceitar as diferenças, Lúdia, não como algo negativo, mas como uma característica que faz parte daquela pessoa e que a torna especial. Nós fizemos uma camiseta no Espaço Ampliar, onde estava escrito, sou especial. E aí, um questionamento mais especial, pode-se usar esse nome? Eu sou especial, mas todos Lúdia, nós você somos especiais, né? Essa é a ideia. Então, assim, poder trazer, poder falar para toda uma comunidade sobre diagnóstico, mas que o diagnóstico sempre vai estar atrás e a criança na frente, sempre sujeito na frente. Isso vai trazer segurança para as famílias, segurança para uma escola que quando um professor fala, eu não sou capacitada para trabalhar com autismo, mas a gente fala, você é capacitada para trabalhar com pessoas, com alunos, e é isso que a gente deseja. Então, obrigada por esse espaço. Imagina, eu que agradeço. E o Ampliar, ele está em Poços de Caldas para poder agregar a essa bela comunidade que nós temos de atendimento às pessoas e a esse universo. E cada vez mais nós queremos estar presentes. E na luta pela inclusão. Qual que é o telefone, Andréia? Acho que pode. Então, a gente está usando o celular, né? A gente tem as redes sociais, Lúdia, que eu acho que é bacana também. Só pesquisar lá, Espaço Ampliar, Clínica, Escola. Isso, Espaço Ampliar Poços de Caldas. E o telefone, que é o 98878-7746, que esse é o meu número. A pessoa pode falar comigo pelo WhatsApp, eu direciono para toda a equipe, para a Bela, que é a nossa diretora clínica pedagógica também. Gente, muito obrigada pela audiência. Sandrinho Tanaka, o nosso diretor aqui do estúdio, que fica ali pulando da cadeira quando a gente passa um pouquinho do tempo, mas às vezes é necessário porque são assuntos importantes e relevantes para a nossa sociedade. Gente, um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira eu estou ao vivo aqui pela TV Poços a partir das 10h30 da manhã, tá bom? Forte abraço para vocês e lembrando que no sábado também a gente tem a TV DEFIP às 18h30 e logo em seguida o Poços Agora, edição especial às 18h45. Um beijo para vocês e um ótimo final de semana e até a próxima.